E aí acontecem aquelas novas situações dentro de uma relação, que é quando o casal deixa de ser só um casal e assume outros papéis, assumem outras funções na sua vida, e isso diretamente acaba interferindo na relação. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E, se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Vitor Paese, sou psicólogo, terapeuta, especializado em relacionamentos. E estou aqui também com a Andrea Pusta, minha esposa, que também é terapeuta e trabalha com a parte de energias, focada muito no feminino, e que esse bate-papo de hoje aqui traz um pouco das nossas visões de terapeutas e muito a nossa visão enquanto casal, né, da nossa própria vida conjugal, que é uma forma da gente abordar mais aí as temáticas desse quadro, Coisas de Casal. E, se você ainda não está inscrito aqui no canal, essa é uma boa hora. Antes da gente dar início propriamente, aproveita aqui para se inscrever no canal, no Bora Se Conhecer Mais. Ative lá o sininho das notificações, porque isso te ajuda a ser avisado sempre que a gente sobe um vídeo novo aqui no canal. Então lembra disso. Se inscreva no canal, ative as notificações, aproveita para clicar naquele botãozinho ali que é o joinha. Isso aqui, que é o curtir, isso ajuda muito com que o algoritmo do YouTube ele espalhe para mais pessoas. Nesse sentido, você ajuda a gente a ajudar mais pessoas. Isso é muito importante. Sabe aquela flechinha que tem a pontinha ali meio tortinha? Esse é para compartilhar. Clica nela, envia esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, para sua família, para os seus amigos. Por que isso é importante? Às vezes você vai estar ajudando alguém que você nem imagina que esteja precisando escutar essas palavras de hoje aqui. Então, esse também é um gesto aí de auxílio, de caridade com pessoas que são importantes para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje aqui, Deia? Então a gente vai falar justamente sobre isso, quando surgem novos papéis, quando surgem novas demandas dentro de uma relação, onde aquele, né, a esposa, o marido, ou seja, aquela pessoa, ela assume outros papéis que vão além do relacionamento. E como isso se dá na vida prática? Ela pode se dar de diversas maneiras, seja através do nascimento de um filho, né, onde nascem também uma mãe, um pai. Pode ser no trabalho, onde você assume um novo papel, uma nova gestão, um novo cargo, muda de trabalho, assume uma outra profissão de repente. Um pet. Um pet. Pode ser um filho que passa a cuidar dos seus pais, alguma questão relacionada à saúde. Então, existem muitos exemplos que a gente pode trazer aqui. Mas o conceito principal que a gente quer trazer para vocês é de que forma isso interfere na relação e de que forma isso deve ser, sim, olhado, cuidado, para que não acabe sendo um problema, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Claro que cada caso vai exigir uma postura do casal, e aí que são questões para a gente observar, né? Nesse exemplo que você trouxe por último aqui, Deia, que é a questão de repente, o casal tá lá, já o casal que é onde os filhos já saíram de casa, olha o cenário, onde os filhos já saíram de casa, tá só o casal de novo, e esse casal tem que lidar agora com um novo desafio, que são os seus velhinhos, né, os idosos. Então, chega lá o ponto que o pai de um ou o pai do outro, o sogro, a sogra, né, depende do prisma que a gente olha, do ponto de vista, mas aonde já o vovô, né, já não está naquele momento de conseguir já cuidar de si, seja por uma limitação física, uma limitação mais psíquica que surge, né, porque a velhice vai trazendo também condições mais delicadas. É bom sim que quem está já nessa fase já mais idosa consiga ter uma autonomia, mas chega um ponto em que muitas vezes a família vai ter que assumir os cuidados, e às vezes essa pessoa inclusive vem morar em casa para que os cuidados possam se estabelecer mais, ou a família tem que se deslocar com muito mais intensidade, frequência. E aí, como é que o casal lida, por exemplo, com uma situação dessa? E ainda, esse é só um exemplo, mas vamos antes ainda falar sobre quando um casal recém iniciou ou já está há um tempo juntos e de repente, um tempo junto e de repente, né, não é de repente do nada, né, mas eles optam ou por ter um filho ou engravidam sem terem planejado, de alguma forma isso acontecerá, e aí sim, o casal tem que lidar com um novo serzinho ali, né, que acabou de chegar na relação. Acabou de chegar entre aspas, porque o casal vai ter um tempo de adaptação, que seria o tempo da gestação. A própria gestação já vai mudando toda a dinâmica de um relacionamento. Porém, a gestação ainda permanece só o casal. Fisicamente você tem aquele bebê em formação, você tem uma barriga que cresce, mas dentro de casa, a rotina de casa, ela não tem grandes alterações, porque continua sendo só o casal. Mas já dá uma mudadinha. Muda, mas quando o neném nasce, muda muito mais, porque aí aquela mulher que até então era gestante, ela passa efetivamente a ser a mãe, sim, a demandar outros cuidados. Aquele que até então era o pai e que não tinha implicação
entre aspas, não tinha implicação nenhuma naquele processo, porque ele não passa pela gestação, ele passa sim junto com a gestação. Ele se implica, mas ele não sente, ele não tem todos aqueles estímulos que a mulher tem. Eu fiquei até enjoado na tua gravidez aí, nas 3. Não. Aumentou meu apetite, fiquei enjoado umas horas lá. Não, tô brincando. Fiquei, mas não, com certeza não chega nem aos pés do que a grávida passa, né? Só um parênteses, né? Mas quando nasce é que de fato esses papéis se estabelecem, né? Então eu tenho que, além de marido, esposo, você além de mulher, esposa, nós temos o desafio de agora assumir um novo papel de fato, né? Stricto sensu. E quando a gente assume esse novo papel, querendo ou não, interfere na relação. Mas de que forma a gente consegue fazer isso, e esse é o ponto desse vídeo, de que forma a gente olha para isso sem ter tanto impacto. Então, por exemplo, assim, nasceu um bebê, a mulher ela vai ter, sim, a questão da amamentação, a questão do pós-parto, a questão hormonal, e muitas vezes isso para o homem é um desafio, porque ele não está sentindo, por mais que tenha ficado enjoado, aumentado o apetite, ele não tem essas mudanças hormonais e todo o processo, né, do trabalho de parto, enfim, que passa a mulher. E muitas vezes esse homem ele pode não compreender. Ah, mas antes estava tudo bem, depois que o neném nasceu, vive cansada, a gente não tem mais relação sexual, ela só pensa no bebê, a atenção toda é para aquele bebê e eu fico como? Aonde está a minha mulher? E muitas vezes o homem ele também vai mergulhar naquele papel de pai e vai esquecer que por trás daquele bebê também existe uma mãe que está demandando de carinho, de atenção, de um suporte emocional. Tem dois ângulos que a gente pode observar também, né? Que é quando um dos dois ou ambos mergulham muito nesse novo papel, nessa nova função de pai, de mãe, e os papéis anteriores, né, que antecedem e que não deixam de existir, ficam mais de lado, né? Entre marido e mulher, vamos dizer assim. Mas tem um outro prisma ainda que é quando um entra na função e o outro se ausenta. É comum, a gente vê não sempre, mas é muito comum que aconteça às vezes do homem, ao se sentir meio excluído, não saber o que fazer, não ter aquela maturidade para assumir também aquela função paterna, ele acaba se ausentando mais da relação. Então é um papel que ele não assume. Então ele, além de não estar mais conectado tanto com a esposa, ele sai mais, então ele fica mais ausente, mais tempo no trabalho, sai mais com os amigos, deixa a esposa ali muito mais tempo sozinha com o filho. Então também é um novo cenário, também é uma dificuldade que o casal encontra de fato, assumir esse novo papel, essa nova função. E a adaptação familiar passa por essas questões, né? Como que o casal, primeiramente, não se esquece. Esse é o fundamental, porque uma família, quando ela expande, quem que é o núcleo da família? É o casal. Isso a gente não pode deixar de considerar. Quando o casal se esquece ou fica muito em segundo plano, porque naturalmente surgiram outras demandas mais urgentes, vamos dizer assim, a família como um todo sofre. Então esse processo adaptativo, ele gera assim um estresse, o casal vai ter que lidar com esse estresse de uma forma que, mesmo ficando em segundo plano, como é que a gente mantém um mínimo de cuidado aqui com o outro, até que a gente consiga entrar novamente num reequilíbrio das relações familiares. Outro ponto que eu acho que é crucial, a gente não tem ideia daquilo pelo qual a gente vai passar com uma criança, seja no cuidado com um idoso, seja ao assumir uma nova função no trabalho. A gente imagina o que vai ser, mas quando acontece no dia a dia, muitas vezes é diferente daquele ideal que a gente pensou que fosse. E aí é importante que o casal sempre pare e converse para falar assim, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada porque eu tenho que acordar de madrugada, dar mamar para o bebê, trocar fralda, passo o dia todo. Uma coisa muito comum, principalmente mãe de recém-nascido, né? Eu não consigo conversar com ninguém que tenha mais do que meses. Ou, quando você tem filho pequeno, eu falava isso muito para você, né? Meu Deus, é a primeira pessoa que eu tô falando hoje que tem mais do que 2, 3 anos. Como é bom falar com um adulto. Então, acho que é importante, sim, esse casal chegar e colocar o que eu sinto, o que eu estou sentindo, de que forma eu estou vendo isso, o que eu sinto falta, de que forma o outro poderia me auxiliar. E o outro lembrar que ele é muito mais visto como o papel da mãe, o papel do profissional, do pai ou do filho que está cuidando dos pais, mas que ele também é visto e sentido como uma pessoa amada, como uma pessoa de bem-querer. Então eu te quero bem, eu quero que você se sinta bem, eu quero que você esteja confortável dentro dessa nova função
que você assume de que forma a gente faz isso, sem esquecer, enquanto casal que somos, mais um dando apoio para o outro. Tem dentro daquele livro que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, Excelente. que é muito bom, ele é um livro que já tem algumas décadas, mas ainda é muito atual. Ele traz, claro, de uma forma um pouco mais genérica, né, coisas dos homens e coisas das mulheres. Não é que é sempre assim, mas é muito comum. Isso eu vejo no consultório, onde os homens têm um perfil um pouco mais calado, mais introspectivo, e as mulheres são mais falantes. E aí, o que quero dizer com isso? Então, é dessas demandas que você está falando, do casal tem, às vezes, de se acolher, dialogar, geralmente quem vai trazer mais inicialmente vai ser a mulher. E o homem vai receber como reclamação. E é onde o casal vai se desentender, porque ele, porra, só tá reclamando, só tá falando, que saco, não sei o quê. Essa é a hora que o cara fica xarope, né, fica ranzinza e sai de cena, ele quer se ausentar. E aí a esposa fica, a mulher, a esposa fica, a companheira fica sozinha naquela demanda que ela está tentando trazer, que ele também está vivendo, mas que não sabe muitas vezes comunicar com a clareza que a companheira teria. Então, como que o casal entendendo, primeiro, as suas diferenças entre homem e mulher, né, diferenças de fato que existem, de visão de mundo, de percepção, e encontram caminhos de diálogo. Tá? Esse diálogo, sim, para o homem em especial, é de entender que quando a esposa fala, ela está precisando compartilhar, está precisando abordar. E ao mesmo tempo, do lado da mulher, dela entender que o companheiro, o homem, ele também precisa de um tempo de assimilação, de digerir, de falar, cara, ó, quero conversar alguns assuntos contigo, você tá... Cara não, né, mas meu amor, você tá com possibilidade de a gente conversar agora, tá? Puxar um pouquinho, abrir o canal de comunicação para que de fato o homem, o parceiro naquele momento também esteja aberto a ouvir, senão é um falando e o outro... Mas tem outro ponto também que é importante levar em consideração, é que o homem ele precisa desse tempo de assimilar as coisas, mas a mulher ela também não vem pronta. Ela também precisa assimilar tudo que está acontecendo com ela. Ela também precisa assimilar esse novo papel, ela também precisa assimilar as suas mudanças hormonais, né, a mudança no corpo, no físico. Isso a gente está falando de um ponto, que é referente a filhos. Então, existe todo um quesito por trás disso que, poxa, aquela mulher ela também está se sentindo vulnerável, não é só o homem que está se redescobrindo neste novo papel. A mulher ela também passa por isso. E muitas vezes quando ela vai falar e o homem tem essa atitude de, opa, mas espera lá, eu não, né, eu tenho esse movimento, eu vou usar uma palavra de fuga deste cenário, eu não quero estar envolvido nisso, aí vem o sentimento de solidão. Aí vem a solidão materna, aquela coisa que, olha, eu tô sozinha nisso. Eu sou casada, meu filho tem pai e eu tô sozinha nesse cenário. Por mais que o homem ele chegue, quando ele está em casa, ele ajude e tal, isso também é muito comum. Trabalho com muitas mulheres, das mulheres falarem, não, ele vem, ele me ajuda, mas assim, quando ele sai, me dá raiva, porque eu tenho que ficar sozinha de volta. E ele sai, e por mais que ele passe 1, 2, 3 horas fora, para mim aquilo já é muito. E aí quando ele chega, eu não consigo nem olhar para ele, porque eu tô com raiva. E ele não entende o que está E acontecendo. ele não entende, óbvio, não vai entender o que está acontecendo. Por quê? Porque não existe um diálogo, não existe um acolhimento desses novos papéis. Então, tanto de um quanto de outro, o desafio é entender que, sim, existe um estresse, existe um desconforto geral de que, cara, cada um meio que está no que a gente chama de sobrevivência emocional, né? Cada um está tentando sobreviver naquele novo contexto. E o diálogo, claro, é o caminho. Então, tem horas que o casal vai ter que parar. Não, pera, o que está acontecendo? Para onde é que a gente está indo? Por que está ruim para você? Por que está ruim para mim? É um momento em que, se ambos não resolvem falar e não resolvem escutar o que cada um tem a falar, não vão ter oportunidade de achar novos caminhos. A expansão da rede sociométrica da relação, ou seja, das inter-relações, ou seja, agora era uma relação em corredor, um com um, outro com o outro. Tá aqui, de repente é uma relação triangular. Então tem mais uma pessoinha ali. Né? De repente surgem mais pessoas na família, mais um filho, um parente que surgiu, né? Um vovô, uma vovó. E aí a coisa vai ampliando. Além de tudo isso, uma promoção no trabalho, agora eu tenho que viajar mais. Antes eu não viajava, agora eu tenho que viajar. E tudo isso cria o que a gente chama de rearranjo sociométrico. A gente tem que fazer uma reorganização das funções, dos papéis. Ah, mas antes você arrumava a cama, agora não dá mais, porque eu já acordo, já levanto, já vou. Ah, antes você fazia isso, agora você não faz mais. Antes você acordava cedo, agora você dorme até tarde. Agora você dorme até tarde. Nossa, quanta coisa mudou. Recentemente a gente passou aqui em casal por algumas mudanças, de novo, com 18 anos de casamento, né? O que foi? A minha mudança de horários no consultório, por exemplo. A gente deu uma mudada ali. Foi bom, mas exigiu adaptação, exigiu conversas.
né? Inclusive para que a gente pudesse entender a demanda de cada um e de que forma juntar isso para que ficasse confortável para ambos. Melhor para os dois, melhor para todo mundo na família, né? A cada início de ano escolar é um rearranjo sociométrico, né, para a gente, né, com os três ali, porque muda um pouquinho as atividades, então a família tem que ir se adaptando. Então, se a gente, enquanto casal, não tem a flexibilidade de entender que mesmo as rotinas, depois que já estão todas estabelecidas, elas vão mudar, não são eternas, aí, opa, o casal já vai conseguindo ter a consciência de que quando muda, precisa mudar e vamos achar um caminho. Mas aí tem que ter o espírito de querer achar uma solução, e não ficar bravo, não ficar chateado, não ficar magoado. Ah, antes era bom, antes a gente conseguia fazer isso, antes a gente viajava, antes a gente fazia isso. Ah, gente, não que não exista mais aquela realidade, mas ela vai precisar ser adaptada. Agora não, vamos chamar o babá então, vamos conversar mais, negociar com a família, vamos negociar mais entre a gente. Cada vez que surge um novo desafio, o casal precisa evoluir um degrauzinho a mais na capacidade de dialogar. E nesse diálogo não é só, eu vejo dessa forma, não é só a capacidade de dialogar em si, mas é a maturidade de você poder expor para o outro aquilo que pega, aquilo que dói, qual que é a tua dor, o que você sente em relação a tudo aquilo. Você trouxe um exemplo, por exemplo, uma viagem. Ah, eu quero fazer uma viagem em casal. Ah, mas não adianta eu fazer uma viagem em casal que eu não vou estar tranquila. Eu sei que eu tenho a minha mãe para cuidar, eu sei que eu tenho os filhos para ver, não vou conseguir relaxar. Então tá, então vamos para um lugar onde a gente tenha uma recreação, onde a gente possa levar os nossos pais juntos, que eles possam ter momentos também de diversão. São as adaptações. Então, é trazer isso para a família. Ah, agora eu tô numa função onde eu viajo mais. E eu não tenho como retornar para casa no final de semana. Opa, peraí, será que então agora é o momento da gente mudar de cidade? Será que é o momento então de um final de semana um vai, outro final de semana o outro vem? Como que a gente pode fazer para que isso fique mais leve? Ah, de repente não é o cargo que eu posso assumir nesse momento. Mas que só vai saber, às vezes, vivenciando aquilo. Então, desde acontecimentos muito significativos na vida de um casal, surgimento de uma nova pessoa, uma questão mais específica de trabalho, ou mesmo pequenas mudanças que podem ocorrer, de repente uma doença. Pô, essa semana eu fiquei doente. Bagunçou já toda a dinâmica da relação. Então, se o casal não tem essa consciência de que mudanças ocorrem e que vai exigir de ambos um esforço conjunto de adaptação, o casal vai sofrer e vai se desentender com mais frequência. Então, esse é um grande desafio aí quando surgem novas funções, novos papéis, novos desafios na relação. E dentro disso tudo, a gente tem que lembrar que o casal existe. O casal, ele não deixa de existir. Por mais bagunçada que esteja a rotina, por mais que você tenha que assumir outros papéis, sim, que isso é algo que acontece na nossa vida, mas o casal, ele existe. E tem uma frase que o Vitor traz, né, quando a gente falava a respeito de filhos e tudo mais, ele traz uma frase assim, mas chegou num momento que eu olhei e falei, não, chega, eu quero a minha mulher de volta. E isso é algo que ficou muito forte para mim, me marcou muito, assim, porque foi um momento que eu parei e pensei, tá, mas quem sou eu dentro desse novo contexto? Estava muito naquele momento mãe, né? Super mãe, os três. Não é ruim, mas era um papel que se sobrepôs a todos os outros. Isso, eu estava nesse papel de materno, com 3 crianças, e você estava no papel do provedor, do responsável financeiro da família. Então também tinha um outro, Sim, né, eram dois extremos. E onde é que estava o casal no meio de tudo isso, né? Aí que era a questão, quero minha mulher de volta. Opa, tá precisando, porque se o casal não se conecta, a família sofre muito, né? Ou até mesmo se dissipa, né? Uma separação, por exemplo. Isso. Ou muitas brigas. E isso é importante, entender que não é um que se ausenta. São os dois que acabam assumindo papéis opostos, né? Enquanto um está muito voltado para ficar dentro de casa, nesse cuidado, que é o que traz muito livro, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, enquanto a mulher, ela tem muito mais essa questão de cuidar da tribo, de estar ali, de zelar por quem fica. Os homens têm um papel de sair, de caçar, de proteger, de trazer a comida, né? Então, a gente acaba assumindo esses arquétipos no nosso dia a dia. E aí não é um que assume um papel, ou outro que deixa de assumir outro. Os dois vão para os seus instintos, mas precisam em algum momento voltar para que esse amor, este cuidado, essa relação não acabe. É isso aí. Então, é necessário termos atenção muito grande para esse tema, assim, para que o casal não se perca. Então, surgiu um novo desafio, senta, conversa, avalia,
planejem. Pô, vou ter que viajar mais. Então vamos agora já olhar nossa agenda do ano. Vamos ver quando que a gente pode se ver, quem vai, quem fica, como é que... Aquilo que o casal tem a possibilidade de planejar, vale a pena fazer, porque já evita uma série de confusões aí. E se está difícil entrar num consenso, busquem auxílio, busquem ajuda, tanto em terapia de casal quanto em terapia individual. Isso vai ajudar muito vocês a entenderem qual fase da vida, qual momento da vida vocês estão passando, quais são as demandas, porque muitas vezes a gente acaba nem entendendo aquilo que a gente precisa, do que a gente necessita, e a terapia, nesse ponto, ela auxilia muito. E, enquanto terapia de casal, auxilia muito também nesse diálogo, de ver qual é a importância de um, qual é a importância do outro. Achar os pontos aí que precisam ser ajustados. Só para finalizar, um sentimento que é recorrente, que dá para montar aí um clube bem grande de gente que tem esse mesmo sentimento, é o sentimento de solidão. Quando os casais se desconectam, o sentimento que mais bate na portinha do coração de cada um é o sentimento da solidão, aquele sentimento de estar sozinho, porque a expectativa de estar num casamento, numa relação, é de estar em conexão, é estar junto, né? Companheirismo. Companheirismo, e aí quando a coisa descompensa, né, sai do prumo, é a solidão, o sentimento, putz, tô sozinho, e agora? Sozinho, sozinha? Então esse é um sentimento muito comum. Se você percebe que esse sentimento já te habita de alguma forma, provavelmente temos aí um desalinhamento da relação que precisa, assim, ser reconectado, realinhado. É isso aí. Lembrando que, se você chegou até aqui, muito obrigado, ficamos muito felizes por isso, né? A sua audiência, o poder estar aqui diz que, de alguma forma, esse conteúdo aí chegou até você. Se inscreva aqui no canal, porque isso é importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo também tem relevância. Ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que a gente subir um vídeo novo aqui no canal. Todo dia tem shorts, tem aqueles vídeos curtos aqui no YouTube. A cada semana a gente faz um vídeo como esse, um pouco mais longo, mais denso, com conteúdos importantes também para a questão de relacionamentos, que é o Coisas de Casal. Todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, tem lá Resolvendo os BOs do Coração, que daí é ao vivo. E quando tá para acontecer, se você está inscrito e ativou as notificações, o que acontece? Você é avisado naquele mesmo instante. Então você não perde nenhum conteúdo nosso aqui, tá? Lembrando que, além de se inscrever no canal, além de você ativar as notificações, é importante que você deixe aqui o seu joinha também, na mesma pegada de que o YouTube entende melhor o sistema, o algoritmo, e isso faz com que ele entregue esse vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem o canal. Tá? E compartilha lá esse vídeo também com a sua família, com seus amigos, entenda que esse conteúdo pode atingir muitos casais que vivem uma dor, um sofrimento como esse, de modo muito silencioso. Então, provavelmente você não vai saber quem você vai estar ajudando, mas por compartilhar, muito provavelmente você vai estar fazendo bem também, tá bom? No mais é isso, bora se amar e bora se conhecer mais. Tchau!